Salve galera, bom dia. Quinta-feira, dia 12 de setembro, dia 11 de setembro, perdão, de 2025. Vamos começar o giro de notícias diárias do nosso tricolor para vocês aí, tá? Mas o que eu mais quero trazer hoje para vocês aí é tudo o que aconteceu de ontem para cá, né? Vamos até abrir aqui os principais jornais e trazer essas notícias. Eu vou até compartilhar minha tela com vocês aqui, já que não adianta mais, eu nem quero ficar falando tanto dessa diretoria incompetente mais, beleza? Vamos lá. Tô aqui na página do GE, vamos acompanhar o que rolou de ontem para hoje de notícias do tricolor. Vamos lá então. São Paulo fora do Morumbi na Libertadores. Veja o que disse o presidente Júlio Casares. Na realidade, o Casares deu uma entrevista para a ESPN Brasil. A gente vai repercutir ela um pouquinho aqui para vocês, né? Não vou entrar no mérito se ele falou certo ou se ele falou errado. Vou apenas falar sobre a entrevista dele. Os comentários eu deixo para vocês comentarem e sempre à vontade, beleza? Tem outra também. No treino de ontem, o Oscar avançou em recuperação, né? E acabou treinando. O Oscar e o Marcos Antônio acabaram treinando ontem, né? Também. Teve a apresentação do Mailton, tá? O Mailton comemorou a chance de jogar a Libertadores, ele disse que é um sonho para ele. E aqui mais um pouquinho das entrevistas do Casares de ontem para a ESPN, ele detalhando sobre a negociação com o Marcos Leonardo, falando que o vazamento dificultou, sobre venda dos garotos de Cotia, dívidas, né? O Casares acabou abrindo o jogo. Eu não vou focar tanto nessa entrevista, porque eu vou fazer um outro vídeo rápido que vai sair mais à tardezinha para a noite para vocês, falando só disso, tá? E temos aí o Rafael Tolói, que se diz pronto para estrear. Ele pode agregar muito com a experiência dele, eu acho que ele pode agregar realmente. Então vamos lá ao giro de notícias. São Paulo fora do Morubis. O que acontece? São Paulo tem um contrato com a empresa de shows aí, né? No dia 31 de outubro vai ter um show do Imagine Dragons, né? E 2 dias, que seria 2 dias antes, e o São Paulo vai jogar pela Copa Libertadores logo depois aí, né? Então, vamos ver aqui, ó. Inclusive, a diretoria de São Paulo não cogita levar um eventual jogo da semifinal da Libertadores para outros estádios que não sejam Morumbis. Se isso acabar ocorrendo, né, por conta de uma data conflitante com a montagem do palco para o show da banda Imagine Dragons no estádio do Morumbi, beleza? Inclusive, em entrevista ao Globoesporte.com, o Júlio Casares disse que o foco do clube está nas quartas de finais contra a LDU, mas garantiu que não existe nenhuma chance de São Paulo ter que mandar um duelo de uma possível semifinal em outro lugar que não seja o estádio do Morumbi. Caso avance contra a LDU, o São Paulo enfrenta o River ou Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores entre os dias 22 e 29 de outubro. E se avançar contra o Palmeiras, por exemplo, no caso, o primeiro jogo seria no Morumbi, né? Porém, se a equipe argentina passar, a decisão da vaga contra o River Plate será no Morumbi, né? Seria o primeiro argentino, o segundo no Morumbi, 2 dias antes do show do Imagine Dragons, né? Por contrato, com a Live Nation, o São Paulo precisa ceder o estádio do Morumbi 5 dias antes do evento para essa montagem do palco. E aí o Casares acabou garantindo que ocorrerá uma mudança na estrutura se houver essa necessidade. E, inclusive, nessa entrevista, o próprio Casares disse que isso, caso aconteça, ele vai avançar, não tem problema, ele vai fazer o jogo no Morumbi com uma adaptação de palco e com uma condição para que o torcedor acabe indo ao Morumbi. Mas o foco está nas quartas de finais contra a LDU. Então tá aí para vocês a primeira notícia aqui do dia de hoje, essa preocupação aí, mas antes de tudo precisa passar primeiro da LDU, né? Enfim, vamos fase a fase. Eu vou devagar nesse sentido aí. Outra notícia agora sobre o treino de ontem, o Oscar avançou em recuperação e a dupla treinou com o elenco de São Paulo. Marcos Antônio e o Arboleda participaram de toda a atividade no gramado no CT da Barra Funda. Tá? Então tivemos novidades nessa quarta-feira no CT. O Marcos Antônio e o zagueiro Arboleda, recuperados de lesões musculares, acabaram treinando normalmente com o elenco. A dupla estará à disposição do técnico Crespo para o jogo contra o Botafogo
nesse domingo às 5h30 da tarde pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi. Os jogadores, inclusive, devem ser titulares, tá? E uma outra boa notícia dessa quarta envolve o Oscar, inclusive, o jogador em recuperação de fratura de três vértebras lombares, fez um trabalho com bola supervisionado pela fisioterapia do São Paulo. Tá aqui a imagem dos treinos, a imagem do GE para vocês aqui, né? Então, fica aqui então a dica. Aqui o São Paulo, acho que é para domingo já tem um esboço aí, né? Tem até aqui escrito, se bem que eles erram bastante também, né? Mas é o time que eu colocaria aí: Rafael, Ferrarese, Tolói, Arboleda, Alan Franco, Cedric, o Mailton, Marcos Antônio, o Alisson, Rodriguinho, Ferreirinha e o Dineno. Esse é o provável São Paulo que vai a campo domingo, tá? E tivemos aí ontem a apresentação também do lateral direito Mailton, que acabou comemorando a chance de jogar uma Copa Libertadores pelo São Paulo. Diz ele que é uma realização de um sonho. Ele foi apresentado ontem, ele vai ser o camisa 22 do São Paulo, né? Ele tem 27 anos, ele veio da Chapecoense, tá? É, ele vai assumir a lateral direita do São Paulo devido a uma carência ali que só conta hoje com o Cedric e com o Mike, né? E aí, né? Eu gosto quando o jogador vem de baixo e chega assim e fala de um clube como o nosso, né? Acho que pode dar muito bom tudo isso. Tá aqui a foto aqui do Casares e o Mailton com a camisa do São Paulo sendo apresentado na coletiva de imprensa, né? E aí o Mailton, ao descrever o seu estilo de jogo, ele afirmou ser um jogador mais ofensivo, porém disse que o contato com o Crespo foi muito bom e se colocou à disposição do treinador para exercer a função que for necessária para a equipe, apesar de ser um lateral direito de ofício, tá? Então tá aqui, ó, mais cobertura do Mailton para vocês aqui. Ele disse que a recepção dele foi a melhor possível, que o grupo é muito bom, acolhedor desde o primeiro momento. Legal, que seja tudo ok aí então para o Mailton, lateral direito do São Paulo aí. Tá? E com essa notícia do Mailton, eu nem vou focar muito na do Casares sobre Marcos Leonardo. Ele falou que vazou e não sei o quê. Mas como que vazou? Quem foi o X9 que vazou as informações, né? Enfim, tudo é muito obscuro nessa diretoria de São Paulo, né? Foi mais um giro de notícias do dia para vocês começarem o dia e bem informados em poucos minutos. Eu sou o Marcelo, vou ficando por aqui. Queria pedir para vocês deixem o like no vídeo, compartilhem o conteúdo e vamos lá que tá demorando, tá perto, mas tá demorando. Mas vamos chegar nos 20 mil loguinho aí, tá? Agora daí, pelo menos uma vez por semana, teremos ao vivo para vocês aqui no União Tricolor. Um abraço a todos, boa quinta-feira.